Tem dias em que o mundo parece que, não sei, que ele dá uma engasgada. Por um segundo, alguma coisa sai do lugar. A maioria das pessoas nem percebe, a vida continua e o momento se perde. Eu percebi. E não tem uma noite desde então em que eu não me lembre disso. Eu tinha começado a trabalhar de entregador para uma daquelas grandes empresas de logística, sabe? Aquelas que prestam serviço para os sites de compra. Era o meu terceiro mês, ainda naquele período de experiência, com a corda no pescoço. Cada entrega, cada minuto, tudo era cronometrado. Um atraso e você já via seu nome descendo na planilha de desempenho. Era uma terça-feira, daquelas terças-feiras bem sem graça, cinzentas, com uma garoa fina que não para nunca e parece que entra na alma. Eu estava rodando com a Fiorino da firma, uma branquinha já meio cansada de guerra, procurando o endereço de um pacote numa parte da cidade que eu não conhecia direito. O aplicativo de mapas me mandou para uma rua que, sinceramente, parecia um beco sem saída glorificado. De um lado, um muro imenso que subia uns 4 metros de um batalhão da polícia militar. Lá no topo, rolos e mais rolos de concertina brilhavam com a água da chuva. O reboco do muro era todo manchado de umidade e tinha umas pichações antigas, já quase apagadas. Do outro lado, a grade de um estacionamento de um prédio residencial, daqueles blocos de apartamentos sem muito charme. Não passava um carro, não se via uma pessoa na calçada. Só eu, o barulho do motor e a chuva batendo no teto do carro. Parei o veículo rente à calçada, debaixo do muro do batalhão. A sensação era esquisita. Sabe quando você se sente o único ser vivo num lugar? Era isso. Desliguei o motor e o silêncio ficou ainda mais estranho, preenchido só pelo som da garoa. Peguei o celular para confirmar o número do prédio, irritado porque o sinal ali era péssimo e a bateria do aparelho já estava pedindo arrego. Era só mais uma entrega, eu dizia para mim mesmo. Só mais uma. Enquanto eu esperava o endereço carregar na tela, um vulto branco se mexeu rápido do meu lado esquerdo, na beirada da minha visão. Dei um pulo no banco, o coração disparou. Olhei na hora, a mão meio tensa no volante. Não era nada. Quer dizer, era só um saco plástico de supermercado, encharcado, que o vento empurrava pelo asfalto. Ele rolou sem pressa por alguns metros e parou numa poça d'água. Eu respirei fundo, até ri de mim mesmo. Calma, Antônio, tá precisando dormir, pensei. O estresse do trabalho estava me deixando pilhado, vendo coisa onde não tinha. Voltei a atenção para o celular, consegui o número do bloco e o do apartamento. Era hora de descer e acabar logo com aquilo. Foi nesse momento, quando eu já estava levando a mão na maçaneta da porta, que eu olhei, por puro hábito, para o retrovisor do lado do passageiro. E foi aí que eu a vi. Atrás da van, na mesma calçada estreita espremida contra o muro, vinha uma pessoa. Pela silhueta, parecia ser uma garota ou uma adolescente. E na mesma hora que meus olhos focaram, meu cérebro apitou que tinha alguma coisa errada ali. Muito errada. O movimento dela não era fluido, não era o caminhar de uma pessoa. Parecia uma cena de um filme antigo, daqueles que a fita engasga e pula um quadro. Ela dava um passo e, em vez de completar o movimento, a imagem dela parecia saltar uns centímetros, como se um pedaço do tempo tivesse sido cortado. Minha primeira reação foi culpar o espelho. A garoa escorrendo pelo vidro, as gotas. Devia ser isso. Alguma distorção esquisita. Mas não parecia isso. Era organizado demais para ser só água no espelho. Aquilo não era normal, e no fundo eu já sabia que não era a chuva nem o espelho. Uma parte de mim, a mais racional, gritava para eu só ligar o carro e sair cantando o pneu dali. Mas a outra parte, a que sempre foi curiosa, precisava entender. Eu precisava ver aquilo com os meus próprios olhos. Me ajeitei no banco, um movimento lento, cuidadoso, como se eu não quisesse que ela me notasse. Virei o tronco, o pescoço estalando com atenção, até conseguir olhar por cima do ombro, através do vidro do passageiro e depois pelo vidro de trás da Fiorino. Dava para sentir o coração batendo forte no peito. E a garota, ela continuava lá. Vê-la sem o filtro do retrovisor foi muito pior.
Ela estava talvez a uns 20 metros de distância, vindo na minha direção. Usava um vestido simples, de uma cor que um dia talvez tivesse sido azul, agora era só um trapo desbotado. O cabelo escuro e liso caía sobre o rosto, escondendo completamente o rosto dela. Ela andava com a cabeça baixa, os braços parados ao lado do corpo. E o andar dela... Meu Deus, o andar dela... Era exatamente como eu tinha visto no espelho, só que mais nítido, mais real e, por isso, mais impossível. Ela levantava um pé para dar um passo, e a imagem dela parecia congelar por uma fração de segundo para logo em seguida reaparecer um pouco mais à frente, já com o pé no chão. Não havia o movimento intermediário, o arco que a perna faz no ar. Era um teletransporte curto e repetitivo. Um passo, um corte, um salto. Passo, corte, salto. Como se ela fosse um fantasma numa conexão de internet muito ruim. Eu fiquei ali, olhando aquilo, e meu cérebro simplesmente não conseguia processar. Uma parte de mim tentava encontrar explicações. Será que era algum tipo de dança? Algum tipo de performance? Mas a rua estava completamente deserta, e não havia nada de artístico naquilo, só algo quebrado, errado. As gotas de chuva caíam retas e contínuas ao redor dela. Uma folha se soltou de uma árvore do outro lado da rua e planou suavemente até o chão. O mundo todo se movia de forma normal, menos ela. Ela era uma falha na realidade. E ela continuava vindo, 18 metros, 15. A cada passo quebrado, um nó se apertava no meu estômago. A curiosidade inicial se desfez e deu lugar a um tipo de medo que eu nunca tinha sentido. Não era medo de ser assaltado, nem de violência. Era um medo diferente, um medo de ver uma coisa que não devia existir. Ficou difícil de respirar dentro da van. Minhas mãos suavam, agarradas ao volante com uma força que deixou meus nós dos dedos brancos. Eu não conseguia desviar o olhar. Eu precisava ver o que ia acontecer quando ela chegasse perto. Precisava ver se ela ia levantar o rosto. 10 metros. 8. Ela não diminuía o ritmo, não mudava o padrão. Aquele caminhar quebrado, constante e de um silêncio absoluto. Nenhum som de passo no asfalto molhado, nada. A cabeça baixa, o cabelo escondendo o rosto. E foi ali que eu notei. A barra do vestido dela, desfiada, não parecia se mover com o vento. Parecia estática, como uma imagem congelada. Faltava muito pouco para ela chegar na altura da Fiorino, para passar do meu lado. A imagem do que eu faria se ela parasse e erguesse a cabeça me atingiu com força. O medo se transformou em outra coisa. Pânico. Num impulso que até hoje eu não sei explicar, eu precisava quebrar aquilo, mudar a cena. Era uma necessidade quase física de fazer alguma coisa, qualquer coisa, que não fosse ficar ali, sentado, esperando. Eu me livrei do cinto de segurança. O clique da fivela de metal fez um barulho muito alto ali dentro. Um som absurdamente alto. Com o coração na boca, empurrei a porta do motorista. Ela fez aquele barulho de carro velho, um rangido de protesto. Por um único segundo, o tempo de empurrar a porta e botar o pé para fora, minha atenção se dividiu. Foi o suficiente. Quando eu pisei no asfalto molhado e levantei a cabeça, a rua estava vazia. Ela tinha sumido. Não é que ela correu, não é que ela se escondeu. Num momento, ela estava a menos de 5 metros da traseira do carro. E no instante seguinte, não estava mais. Desapareceu no ar. Eu saí da van, parei de pé no meio daquela garoa fina que agora molhava meu cabelo e minha camisa. Olhei desesperadamente para um lado e para o outro. Nada. A rua era longa, reta. Não tinha esquina perto. Não tinha beco. Não tinha um carro estacionado onde alguém pudesse se esconder. Do meu lado, o muro liso e altíssimo do batalhão. Do outro, a grade fechada. Não havia para onde ir. Simplesmente não havia. Correr daquele jeito, naquela velocidade, seria impossível. E ainda assim, eu não ouvi um único som de passos apressados, de corrida. O silêncio era total, quebrado apenas pela minha própria respiração ofegante e pelo barulho da chuva. A ficha foi caindo e me deu um embrulho no estômago. O que eu vi não era só estranho,
Era fisicamente impossível. Fiquei ali parado na chuva por não sei quanto tempo. 1 minuto? 2? Senti o frio da camisa molhada, grudada nas minhas costas. Foi isso que me trouxe de volta. Entrei de novo na Fiorino, batendo a porta com mais força do que o necessário. Girei a trava. O barulho do pino descendo foi a única coisa que fez sentido naquele momento. Eu precisava de um lugar fechado, precisava de paredes de metal e vidro entre mim e aquela rua. Encostei a cabeça no banco, fechando os olhos com força. Eu, desesperado, tentava achar uma explicação. Tinha que ser uma brincadeira, uma ilusão de ótica muito bem feita, estresse, cansaço. Qualquer coisa era melhor do que a verdade que estava se formando no fundo do meu estômago. Qualquer coisa. Abri os olhos de novo e fiquei olhando para o nada através do para-brisa, vendo a chuva escorrer. Foi quando, vindo da mesma direção que a garota, apareceu um senhor. Ele caminhava devagar, protegido por um grande guarda-chuva preto. E eu fiquei olhando para ele sem nem piscar. O andar dele era normal. Os pés subiam e desciam, as pernas se moviam num ritmo contínuo. Olhei pelo retrovisor. A imagem dele, distorcida pelas gotas, se movia de forma perfeitamente normal. Não havia salto, não havia corte, não havia falha. Era só um homem idoso caminhando na chuva. E ver aquilo me quebrou, porque naquele instante a última desculpa que eu tinha acabou ali. Não era o espelho, não era a chuva, não era a minha cabeça. O que eu vi antes era real. O fenômeno era dela. Aquele erro na realidade pertencia somente àquela garota, e a visão daquele senhor em toda a sua normalidade foi a coisa mais apavorante que eu poderia ter visto. Foi a prova final. Eu fiquei ali, parado, vendo o senhor se afastar até virar um ponto e sumir. O motor do carro estava desligado. A rua silenciosa. O pacote que eu precisava entregar continuava no banco do carona. Uma caixa de papelão pardo, indiferente a tudo. Por um momento, a única coisa que eu quis foi dar a partida e sumir dali. Deixar aquele pacote para trás, inventar uma desculpa para o meu supervisor. Mas eu precisava do emprego. A vida real, com suas contas e planilhas, não para só porque você viu o impossível. Peguei a caixa, desci da van e caminhei até o portão do prédio. Cada passo que eu dava naquele asfalto parecia pesado, estranho. Eu olhava para os meus próprios pés, me certificando de que eles se moviam de forma contínua, normal. O mundo ao meu redor parecia o mesmo, mas eu sentia como se ele estivesse mais frágil, como se a qualquer momento pudesse rasgar. Entreguei a encomenda no automático. A moradora que me atendeu pela grade deve ter me achado um esquisito porque eu mal consegui formular uma frase. Quando eu estendi a caixa, ela reclamou para si mesma. Nossa, até que enfim, a internet caiu, a TV tá travando. O dia hoje tá todo picotado. Só então ela pegou o pacote e eu estendi a prancheta para ela assinar. Minha mão tremia um pouco. Voltei para a Fiorino, dei a partida e saí daquela rua o mais rápido que a prudência permitia. Eu não olhei para trás. Não precisei. A imagem da garota e seu caminhar quebrado já estava marcada na minha cabeça, não ia sair mais. Eu não sei como terminei o expediente naquele dia. Dirigi pelas ruas, fiz outras entregas, mas era como se uma parte de mim não estivesse ali. Estava presa naquela rua cinzenta debaixo da garoa. Cheguei em casa à noite exausto, mas não era um cansaço físico, era mental. Tomei um banho, tentei assistir a um pouco de televisão, mas não conseguia me concentrar. Qualquer coisa me assustava. O piscar de uma lâmpada na cozinha me deixava alerta. Quando o vídeo que eu estava vendo no celular travou por um segundo, aquele círculo de carregando girando na tela, eu senti um frio na barriga e joguei o aparelho no sofá. O medo tinha mudado de forma. Não era mais o medo da garota. Era o medo da falha, do erro, do corte no tempo. Eu passei a ter medo de qualquer coisa que saísse do jeito normal como as coisas funcionam. E esse medo não foi embora. Já se passaram 8 meses. Eu saí daquele emprego, arrumei outra coisa. Mas a lembrança continua aqui, intacta. Às vezes, quando estou andando, eu olho para as outras pessoas, só para me certificar de que elas se movem como deveriam.
E tem noites como hoje em que eu me olho no reflexo do vidro escuro da janela do meu quarto e por uma fração de segundo eu juro que vejo meu próprio movimento engasgar. É só um instante, um truque da luz da minha mente cansada. Eu sei que é, mas eu sempre prendo a respiração e fico ali, parado, esperando para ter certeza de que o mundo não vai engasgar de novo. Certas coisas não desaparecem com o tempo, elas só mudam de cor. Não falo de traumas gigantes daqueles que viram história de filme. Falo de manchas pequenas, quase invisíveis, que ficam no canto da memória e que de vez em quando você esbarra nelas e sente aquela coisa esquisita de novo. Eu tenho uma dessas. Começou com uma festa de aniversário, a do meu irmão, e nunca mais foi embora. Meu nome é Lúcio. A história que vou contar é minha, mas também é da minha mãe, Matilde, do meu pai, Milton, e do meu irmão mais novo, o Enzo. E é principalmente a história de um homem que a gente só conheceu pelo nome artístico Palhaço Pipoca. Tudo começou no final dos anos 90. Minha mãe teve a ideia de comemorar o aniversário de 7 anos do Enzo num lugar diferente. Ela dizia que estava cansada de buffet, daquele cheiro de fritura e do barulho de fliperama. Queria um lugar com mato, com ar de verdade, onde as crianças pudessem correr até cansar. Depois de umas semanas procurando em jornal, ela achou uma chácara para alugar, numa daquelas estradinhas de serra que levam para o interior. O plano era simples. A gente ia no sábado bem cedo, passava o dia todo lá com tios e primos e voltava no fim da tarde. Minha mãe cuidou de tudo. E foi numa quarta-feira, uns 10 dias antes da festa, que o tal Palhaço Pipoca apareceu lá em casa. Lembro bem porque eu tinha acabado de chegar da escola. Ele veio buscar a metade do pagamento, o sinal. Eu esperava encontrar um sujeito engraçado, talvez até com o cabelo colorido, sei lá. Mas quem tocou a campainha foi só um homem. Magro, de uns 40 e poucos anos, com o rosto cansado e umas olheiras fundas. Ele estava de calça jeans e uma camisa polo um pouco desbotada. A única coisa que chamava a atenção era o carro parado na nossa rua. Um Fusca bege, impecavelmente limpo, que parecia recém-polido. Minha mãe o atendeu no portão mesmo. Eu fiquei olhando pela janela da sala. Ele foi educado, contou o dinheiro 2 vezes com cuidado e entregou um recibo para ela. Em nenhum momento ele sorriu. Não de um jeito mau, entende? Era só um cansaço, uma coisa neutra. Ele parecia só mais um trabalhador fazendo uma corrida qualquer no meio da semana. Antes de ir embora, ele me viu na janela e só fez um aceno rápido com a cabeça. Um gesto qualquer. Naquela hora, ele não era um palhaço, era só um homem. O sábado da festa chegou e foi exatamente como minha mãe imaginou. O dia estava aberto, com aquele sol que esquenta o ombro, mas não queima. A chácara era simples, mas tinha tudo. Um campinho de futebol com grama irregular, uma churrasqueira de tijolos que meu pai logo tomou conta e uma piscina que as crianças não saíram por um segundo. Enzo estava no céu. Corria de um lado para o outro, ganhava os presentes, se enchia de salgadinho e guaraná. Foi uma tarde boa, barulhenta, cheia daquela confusão familiar que deixa a gente cansado, mas contente. Só que o Palhaço Pipoca não apareceu. Lá pelas 3 da tarde, que era o horário combinado, minha mãe já começou a ficar inquieta. A cada carro que passava na estradinha de terra, ela esticava o pescoço. Meia hora depois, a inquietação virou uma irritação que ela tentava disfarçar. Ela tentou ligar, mas como o dono da chácara tinha avisado, ali na serra não pegava sinal de celular. Era impossível fazer uma ligação. Deixa pra lá, Matilde, o cara não veio, a gente canta o parabéns assim mesmo, meu pai disse, tentando acalmá-la. Mas para minha mãe aquilo não era um simples bolo. Era o auge da festa do filho dela. No fim, cantamos o parabéns sem palhaço nenhum. E as crianças nem pareceram notar. Para elas, a festa continuava sendo a piscina e o bolo de chocolate. Para minha mãe, no entanto, ficou a sensação de que ela tinha falhado em alguma coisa. Um detalhe que a incomodou o resto do dia. Começamos a arrumar as coisas no final da tarde, quando o ar já começava a ficar mais frio
e os pernilongos a atacar. A viagem de volta foi silenciosa. Enzo e meus primos, que pegaram carona com a gente, dormiram no banco de trás. Eu ia na janela olhando o paredão de mato e terra que subia ao lado da estrada, vendo as árvores ficarem escuras contra o céu que passava do laranja para o roxo. Meu pai dirigia devagar, sem pressa. Foi minha mãe que viu. Ela estava quieta, olhando para a estrada, quando se endireitou no banco de uma vez. Milton, para o carro, ali. Meu pai franziu a testa. Parar para quê? É o carro dele. Para! Ela insistiu. E o jeito que ela falou fez meu pai obedecer sem discutir mais. Ele passou um pouco do local, acendeu o pisca-alerta e deu ré devagar pelo acostamento de terra. E então nós paramos atrás dele. Era o Fusca. O mesmo Fusca bege, limpinho, que eu tinha visto na frente de casa dias antes. Estava parado de um jeito estranho, meio torto no acostamento, como se o motorista tivesse saído com pressa. Estava vazio. Meu pai buzinou uma vez, duas, esperamos. O único som era o do motor da nossa caminhonete e o de alguns grilos começando a cantar no mato. Nada. O carro continuava ali, parado, mudo, com os vidros fechados já começando a embaçar com a umidade da noite que caía. Meu pai desligou o carro. Por uns 5 minutos ficamos ali no escuro, só com a luz do pisca-alerta ligada. Minha mãe queria descer, ir até o Fusca, olhar dentro. Meu pai não deixou. Matilde, pelo amor de Deus, fica quieta aí, a gente não sabe o que aconteceu. E se tiver alguém no mato? Ele disse com a voz baixa e firme. Ela cruzou os braços, nervosa. E a gente vai fazer o quê? Deixar o carro aí e ir embora? Foi a gente que contratou o homem, Milton. A gente vai descer a serra até pegar sinal e ligar para a polícia. É o que se faz. Não é da nossa conta. A discussão não durou muito, mas o clima dentro do carro ficou pesado. Meu pai tinha um ponto. E a gente estava com 3 crianças sonolentas no banco de trás. Ele deu a partida e nós seguimos viagem. O Fusca bege foi ficando para trás, sumindo no retrovisor na escuridão da estrada. Uns 15 minutos depois, já quase no pé da serra, o celular do meu pai deu um pio, mostrando um único ponto de sinal. Ele encostou de novo e começou a ligar. Primeiro para o número do Palhaço Pipoca. Caixa postal. Tentou mais 3 vezes. Nada. Depois ligou para a polícia. Explicou a situação. Deu o ponto de referência que conseguiu se lembrar. A cor e o modelo do carro. Foi aí que a briga de verdade começou. Minha mãe, ouvindo a conversa, insistiu que eles tinham que voltar. Diz para eles que a gente encontra com eles lá. Eu sei o lugar exato, eu mostro. Meu pai cobriu o bocal do telefone com a mão. Você não vai a lugar nenhum. Eu vou levar vocês para casa. É minha responsabilidade, ela quase gritou e eu vi o rosto dela iluminado pela luz do painel, os olhos cheios de uma angústia que eu não entendia direito. Sua responsabilidade é com seus filhos que estão aqui dentro. Ele rebateu baixando a voz no final, mas com uma dureza que encerrou o assunto. O resto do caminho para casa foi em um silêncio absoluto. Meu pai não ligou o rádio. Suas mãos seguravam o volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Eu não conseguia parar de pensar na pergunta que ficou martelando na minha cabeça. Por que ele não queria ajudar? Porque o medo de se envolver era maior que a vontade de saber o que tinha acontecido com aquele homem. Ele nos deixou em casa. Minha tia, que morava perto, veio ficar com a gente. Minha mãe pegou a chave do nosso outro carro e antes que meu pai pudesse protestar de novo, ela saiu. Foi se encontrar com a viatura da polícia lá na serra. Ela só voltou de madrugada. Nós nem a ouvimos chegar. Na manhã seguinte, eu a ouvi contando para o meu pai, na cozinha, enquanto achava que eu e Enzo ainda dormíamos. Contou que eles rodaram por mais de 1 hora e não acharam o Fusca em lugar nenhum. Os policiais disseram que ela devia ter se enganado com o quilômetro da estrada, que a escuridão prega peças. Acharam mais provável que o dono do carro já tivesse voltado e ido embora. E então minha mãe disse a frase que pareceu acalmar as coisas. Vai ver, ele só desceu para ir no mato e a gente ficou lá buzinando, atrapalhando o coitado. Meu pai concordou na hora, aliviado. Era uma explicação simples, quase cômica. Fazia sentido. E com isso, eles pareceram guardar o assunto numa gaveta. Mas eu não.
A imagem daquele Fusca bege, sozinho na beira da estrada enquanto a noite caía, não saiu mais da minha cabeça. 3 anos depois. Durante esse tempo todo, nós nunca mais voltamos para aquela serra. Minha mãe, que antes adorava a ideia de um fim de semana no mato, agora inventava qualquer desculpa para não ir. Aquele episódio, apesar da explicação conveniente que eles arrumaram, tinha deixado uma coisa estranha entre a gente. A gente não falava no assunto, mas o assunto estava lá, quieto, no ar. Voltamos por causa do aniversário de um primo meu. A festa seria em um daqueles novos parques de aventura que tinham construído por lá, cheios de tirolesas e circuitos de arvorismo. Não tinha como escapar dessa vez. Na ida, senti minha mãe tensa, olhando pela janela com uma atenção que não era normal. Mas não vimos nada. O dia foi bom. Eu e Enzo já estávamos mais velhos e nos divertimos com as atividades. Por algumas horas pareceu um passeio como qualquer outro. Foi na volta, no mesmo horário de antes, com o sol já se pondo, que ela viu de novo. Desta vez ela não disse nada. Apenas soltou um som baixo, um suspiro cortado. Meu pai, que dirigia, olhou para ela e depois na direção que ela olhava, e então ele parou o carro sem que ela precisasse pedir. Lá estava, o Fusca bege, mas não como da primeira vez. O carro tinha caído numa vala de escoamento de chuva na beira da estrada, escondido da vista de quem passava rápido pela pista. Estava inclinado, com a frente enfiada na terra e a traseira apontando para o céu. A pintura, antes tão brilhante, agora estava opaca, manchada de lodo e ferrugem. Os pneus estavam murchos e um dos vidros laterais tinha uma teia de aranha de trincados. Parecia a carcaça de um animal abandonada ali há muito tempo. Desta vez, meu pai desceu sem hesitar e minha mãe foi logo atrás. Eles não foram até o carro, só ficaram parados na beira da estrada olhando para aquela cena. Ficaram em silêncio por 1 minuto inteiro. O que eles estavam pensando eu não sei, mas seus rostos tinham a mesma expressão de derrota. Era a prova, sem ninguém precisar dizer nada, de que a história que eles contaram a si mesmos era mentira. Aquele carro não tinha ido embora. Seu dono, muito provavelmente, também não. Eles voltaram para a caminhonete. Meu pai ligou o carro e nós fomos embora. Ninguém disse uma única palavra durante a hora seguinte. Eu olhava para minha mãe pelo canto do olho. Ela não chorava. Apenas olhava fixamente para a janela, para a escuridão lá fora. A culpa dela, que estava quieta, voltou com tudo. Não era mais só pela contratação, mas pela dúvida. Por não ter insistido mais com a polícia, por não ter conseguido achar o local exato naquela noite. Talvez, se ela tivesse feito algo diferente, aquele carro não estaria apodrecendo na vala, e o homem que o dirigia estaria vivo. O tempo continuou a passar. A carcaça do Fusca, com o tempo, foi retirada da vala, provavelmente vendida como sucata. A estrada foi recapeada. A vida seguiu. Eu entrei no ensino médio. Enzo vivia para jogar videogame. Aquele assunto foi enterrado tão fundo que parecia pertencer a outra vida. Só que a minha mãe mudou. Ela ficou mais quieta, meio melancólica, sempre com a cabeça em outro lugar. E, para a surpresa de todos, começou a voltar à serra, sozinha. Ela ia nos fins de semana. Dizia que precisava caminhar, que o ar de lá lhe fazia bem. As mesmas justificativas de anos atrás. Meu pai não gostava, mas não a proibia. Acho que ele via aquilo como um tipo de castigo que ela deu a si mesma e decidiu não interferir. Ela saía cedo e voltava no fim da tarde, sempre mais silenciosa do que tinha ido. Até que um domingo ela voltou diferente, pálida. Durante o jantar, ela mal tocou na comida. Ficou empurrando o arroz de um lado para o outro no prato, até que meu pai perdeu a paciência. "O que foi, Matilde? Aconteceu alguma coisa?" Minha mãe respirou fundo e largou os talheres. "Eu o vi." A voz dela saiu baixinha. "Viu quem?" Meu pai perguntou, já sem entender. "O palhaço." Um silêncio total caiu sobre a mesa. Enzo, que estava com 17 anos, soltou uma risadinha de deboche. Meu pai fuzilou ele com o olhar e depois se virou para minha mãe, a expressão endurecendo. "Não começa com isso de novo." "É sério, Milton." Eu estava perto de uma clareira,
um lugar de piquenique abandonado. E eu vi. Ele estava parado lá no fundo, entre umas árvores, meio escondido, olhando na minha direção. Ela descreveu a figura. Roupas coloridas e desbotadas, o rosto branco. Não se movia. Apenas estava lá, uma mancha de cor irreal no meio do verde e do marrom da mata. Meu pai largou o garfo no prato, fazendo um barulho alto. Já chega, faz 10 anos. Você está se atormentando com uma coisa que já acabou. Você viu uma sombra, um caçador, qualquer coisa, e sua cabeça transformou nisso. Foi Enzo que falou a pior coisa. Ele olhou para ela com aquela crueldade que só um adolescente consegue ter e disse, com a maior naturalidade: "Você não viu nada, mãe. É a culpa. A culpa faz a gente ver coisa." Minha mãe não respondeu. Ela não chorou nem discutiu. Apenas se encolheu na cadeira, como se as palavras deles a tivessem esvaziado por dentro. Ela levantou, recolheu o prato e foi para a cozinha. Nós terminamos de jantar no mais completo silêncio. Naquela noite eu senti uma pena imensa dela. Tive certeza de que meu pai e meu irmão estavam certos. Ela estava tão consumida pela responsabilidade que carregava que sua própria mente tinha criado um fantasma para assombrá-la. Era triste, mas era a única explicação lógica. E como as coisas na vida são estranhas, eu herdei o costume. Hoje sou eu que de vez em quando coloco minha esposa e meu filho no carro para fugir do ar pesado da cidade. Vamos para a serra, para que meu filho possa correr na grama, para que a gente se esqueça um pouco das telas e dos barulhos. Eu nunca contei a eles a história inteira. Para minha esposa, é só o lugar onde a família do pai dela costumava passear. Uma memória afetiva, sem a parte ruim que ela tem para mim. Na última vez que fomos, alguns meses atrás, num domingo, meu filho chutou a bola com muita força e ela rolou para dentro de uma parte mais fechada da mata, no limite da área de piquenique. Eu disse para eles me esperarem e fui buscar. Era um lugar úmido, cheio de samambaias e troncos caídos. Encontrei a bola presa num arbusto e quando me levantei para voltar, eu o vi. Ele estava a uns 50 metros de distância, parado ao lado de uma árvore de tronco largo, onde a luz do sol já não chegava direito. No começo, eu não entendi o que estava vendo. Era só uma mancha de cores estranhas. Vermelho, amarelo, azul. Cores que não pertenciam àquele lugar. Então, a imagem ganhou foco. As calças largas, o suspensório e o rosto, um borrão branco na sombra. Meu primeiro instinto foi o da minha família. A negação. É um caçador, é um caseiro, é a minha imaginação, finalmente me pregando a mesma peça que pregou na minha mãe. Fiquei parado esperando a figura se mexer, virar uma coisa normal, mas ela continuou parada, sem se mexer. Eu já ia me virar, me convencer de que não era nada quando aconteceu. Lentamente, sem pressa alguma, a cabeça branca girou na minha direção. Não houve som. Não houve movimento brusco. Foi só um giro suave, um reconhecimento. A figura não me ameaçou, não veio na minha direção. Ela apenas me olhou, e naquele olhar eu senti o peso de todos aqueles anos. Minha mãe não era louca, aquilo era real. Peguei a bola e voltei para a minha família. Não disse uma palavra. Apenas sorri e falei que já estava ficando tarde. No caminho de volta, enquanto minha esposa cantava uma música com meu filho no banco de trás, eu finalmente entendi. Aquilo não era uma assombração comum, era um eco, um lembrete permanente do que a nossa indiferença causou. A culpa da minha mãe não criou o fantasma. A culpa dela foi o que a fez enxergá-lo primeiro. Agora eu também vejo. E sei que essa sombra na beira da estrada é o meu legado. A única herança que meu pai, sem querer, me deixou. Um dia, talvez meu filho também a veja. E o mais assustador é pensar que ele não aparece só para nós. Outro dia, num podcast sobre casos estranhos, ouvi um rapaz contando, sem dar muitos detalhes, que tinha visto um palhaço parado no meio do mato, numa serra conhecida por seus parques e passeios de fim de semana. Ele não aparece só para quem tem culpa, ele aparece para quem passa pelo seu caminho. Ele só está lá, esperando.
Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Isso aconteceu em novembro do ano passado, mais exatamente no dia 1º, uma sexta-feira. Era o dia do aniversário da minha mãe, e mesmo depois de 3 anos, nós nunca deixávamos a data passar em branco. Fomos ao cemitério logo de manhã, meu pai, Roberto, meu irmãozinho de 6 anos, o Samuel e eu. O lugar estava calmo, pouca gente. É um daqueles cemitérios municipais, mais simples, sabe? Com os túmulos todos bem juntos uns dos outros. Nós ficamos um bom tempo parados em frente à lápide dela. Meu pai, como sempre, se fechou no mundo dele. Ele tem esse jeito de ficar olhando para o nome gravado na pedra como se pudesse, com força de vontade, fazer ela responder. Eu entendo. Cada um lida com a dor do seu jeito. Meu papel nisso tudo, desde que ela se foi, é cuidar do Samuel. Ele tinha só 3 anos quando aconteceu. Então as memórias que ele tem da mãe são quase nada. São mais as histórias que a gente conta. E por ser tão pequeno, ele não tem paciência para esses rituais. Fica andando para lá e para cá, chutando pedrinha, olhando os outros túmulos. E foi aí que eu falhei. Meu pai se afastou um pouco para acender uma vela. E eu fiquei de olho no Samuel. Mas a verdade é que eu não estava ali de verdade. Minha cabeça estava longe, lembrando de outros aniversários, dos bolos, das risadas. Por um único minuto, eu me distraí olhando uma foto antiga dela no meu celular. Quando levantei a vista, Samuel estava voltando de trás de um daqueles mausoléus mais antigos, um pouco afastado de onde a gente estava. Ele veio quieto, parou do meu lado e ficou ali. Não vi nada de estranho. Para mim, ele só tinha ido explorar. Eu não sabia que aquele passeio de poucos segundos tinha condenado a gente. Nós fomos embora pouco depois, carregando um cansaço que não era do corpo, mas da alma. Um cansaço pesado que vinha daquele lugar e se instalou dentro do carro com a gente. Para tentar aliviar um pouco aquele clima, a gente sempre pedia uma pizza nessas noites. É um ritual bobo, eu sei, mas funcionava. Era uma forma de marcar o fim de um dia difícil com algo normal. Enquanto a gente esperava, meu pai ligou a televisão em um canal de desenhos para o Samuel, que não demorou nem 10 minutos para apagar no sofá, com a cabeça tombada e a boca meio aberta. Meu pai e eu ficamos conversando na cozinha, coisa pouca, sobre as contas, sobre o meu curso. Qualquer assunto que não fosse o cemitério, que não fosse ela. Ele parecia ainda mais cansado que eu. Em um momento ele se levantou para ir para o quarto e disse que ia só deitar um pouco, que a cabeça dele estava doendo. Eu fiquei por ali, guardando umas louças, esperando a pizza chegar. E foi nesse silêncio, só com o som da geladeira e do desenho baixinho na sala, que eu ouvi. 2 batidas na porta da frente. Secas, firmes. Meu primeiro pensamento foi que era o entregador, mas não fazia sentido. Para chegar na nossa porta, a pessoa precisa primeiro tocar o interfone no portão da rua, atravessar um corredor lateral comprido que dá no quintal 2 fundos, para só então chegar na porta da sala. Ninguém simplesmente bate na nossa porta. Antes que eu pudesse raciocinar direito, a porta do quarto do meu pai se abriu. "Foi você?" Ele perguntou com a voz meio rouca de quem já estava quase dormindo. "Não, achei que era o entregador, mas o interfone não tocou", respondi, já sentindo um aperto no estômago. Ele não disse mais nada, só passou por mim e foi lá fora. Eu fui atrás. Nós demos a volta na casa, fomos até o portão da rua. Não tinha ninguém. A rua estava vazia, silenciosa. Nem sinal de moto de entrega. Nada. A gente se olhou sem entender e voltou para dentro. Um sentimento esquisito crescendo entre nós. Quando entramos na sala de novo, o sofá estava vazio. O Samuel não estava mais lá. Por um segundo, eu gelei, mas logo ouvimos o ressonar baixinho vindo do quarto dele. Fomos até lá e ele estava dormindo, todo coberto na cama dele. Aquilo foi o mais estranho de tudo. O Samuel nunca, em 6 anos de vida, tinha acordado sozinho para ir para o quarto. Quando ele dormia na sala,
Ele apagava de um jeito que a gente precisava carregar ele até a cama. Nós ficamos parados na porta do quarto dele, olhando. Não tinha explicação. A gente tentou não dar muita importância. Dissemos um para o outro que ele estava crescendo, que uma hora ia acontecer. Mas a gente sabia que não era isso. Algo ali estava errado. O dia seguinte foi um sábado e amanheceu chovendo. Uma chuva fina e persistente que deixava tudo cinza. E nós dois, meu pai e eu, acordamos com o corpo moído, como se a gente tivesse pego uma gripe muito forte da noite para o dia. Eu mal consegui tomar um copo de leite e meu pai nem saiu do quarto. Fui ver como ele estava algumas vezes e ele só dormia. Um sono pesado, fundo, que não parecia natural. Eu o deixei quieto. Às vezes, quando a tristeza bate mais forte, ele fica assim, se esconde no sono. A noite chegou rápido demais. Como eu estava me sentindo fraca, só dei um banho no Samuel, coloquei ele na cama e decidi que ia dormir ali mesmo no quarto dele, numa poltrona reclinável que temos lá desde que ele era bebê. Eu não tinha nem ânimo para ir até o meu próprio quarto. Me encolhi ali com um cobertor, ouvindo a chuva na janela, e apaguei. Não sei que horas eram, mas um som me acordou, não foi um sonho. Com a chuva era quase um sussurro, mas eu ouvi. Eram batidas de novo, só que dessa vez na janela do quarto. E logo em seguida eu ouvi o barulho inconfundível da porta da sala se abrindo. Meu corpo inteiro travou. Eu queria levantar, queria gritar, mas não conseguia. Parecia que meu corpo pesava 1 tonelada e uma mão invisível apertava meu peito, me deixando sem ar. Consegui apenas virar a cabeça em direção à porta do quarto que estava entreaberta. Então eu ouvi os passos. Eram lentos, arrastados de quem não tem pressa. Um som molhado, como se a pessoa estivesse com os pés encharcados. Os passos atravessaram a sala, passaram em frente ao quarto onde nós estávamos e continuaram pelo corredor. Ouvi a porta do meu quarto no fim do corredor se abrir e fechar. E depois, silêncio. Meus pensamentos começaram a ficar turvos, uma sonolência estranha e pesada tomou conta de mim. A última coisa que fiz foi me arrastar da poltrona e deitar no chão, encostada na porta, usando meu peso para tentar mantê-la fechada. E ali eu apaguei de novo. Acordei com meu pai me sacudindo. Já era madrugada. Ele estava pálido, com os olhos arregalados. "Karina, cadê seu irmão?" ele perguntou e a voz dele tremeu. Olhei para a cama. O Samuel não estava lá. A gente entrou em pânico. Corremos pela casa. E o encontramos dormindo no meu quarto. Na minha cama, todo coberto, respirando fundo, como se nada tivesse acontecido. O quarto estava gelado. Quando voltamos para o quarto do Samuel, tentando entender como ele tinha saído dali sem que eu percebesse, meu pai apontou para o chão. E via uma trilha de pegadas de pés descalços, sujas de terra escura e molhada. Elas vinham da janela, que estava destrancada, atravessavam o quarto e paravam exatamente ao lado da cama vazia dele. Ou a coisa tinha subido na cama, ou tinha se metido embaixo. Nós ficamos ali parados, olhando para aquelas marcas no chão. O frio na casa não era mais só uma sensação. Era algo físico, que entrava nos ossos. Meu pai se virou para o Samuel, que tinha vindo atrás de nós, ainda sonolento, e se agachou na frente dele. "Filho, por que entraram no seu quarto?" A voz dele saiu dura, cheia de um medo que estava virando raiva. Eu ia dizer para ele não brigar com o menino, que a culpa não era dele, mas não precisei. Samuel olhou para o meu pai com uma naturalidade que me deu um arrepio. Talvez vieram pegar o meu pêndulo de volta. Meu pai e eu nos olhamos. "Que pêndulo, Samuel?" perguntei, tentando manter a voz calma. Ele foi até a cômoda dele, abriu uma gaveta e do meio de um monte de carrinhos e meias emboladas, tirou o objeto. Era um pêndulo de chumbo, pesado, do tamanho do meu punho. O metal era opaco, escurecido pelo tempo, e quando o Samuel o balançou, a gente ouviu um barulho baixo, como se tivesse areia ou um líquido grosso se movendo lá dentro. Não tinha nenhum valor, era só um pedaço de metal velho. Mas era sinistro. "Onde você achou isso?" meu pai perguntou sem encostar no objeto. "Eu peguei de um túmulo, tinha um buraco e ele estava meio solto lá dentro." O menino respondeu como se fosse a coisa mais normal do mundo. A gente não precisou de mais nenhuma explicação. Era aquilo. Tinha que ser. Sem nem pensar em trocar de roupa, meu pai pegou o pêndulo com a ponta dos dedos,
como se estivesse pegando em algo sujo, o colocou dentro de um saco de pão e nós fomos direto para o carro. Eram talvez 4 horas da manhã. Voltamos para aquele cemitério. Na escuridão, o lugar parecia ainda maior, mais ameaçador. Pedimos para o Samuel nos levar até o túmulo. E nós andamos por aquele lugar por um tempo que não acabava mais, passando pelas mesmas fileiras de lápides, sem encontrar nada. O túmulo parecia ter sumido. Quando a gente já estava quase desistindo, com o dia começando a clarear, ele o encontrou. Num canto mais afastado, coberto por mato. Um túmulo que eu juro que não estava ali antes. Não tinha cruz, nem nome, nem data. Só uns símbolos estranhos, umas linhas que se entrelaçavam e formavam um círculo oco no centro da pedra. E nesse círculo, a marca redonda onde o pêndulo se encaixava perfeitamente. Meu pai o colocou de volta, e ali, os 3 parados em frente àquela sepultura anônima, nós pedimos perdão. Pedimos para que o que quer que fosse nos deixasse em paz. A noite seguinte foi a primeira em dias em que houve silêncio, um silêncio completo. Nós dormimos exaustos e por um momento a gente realmente acreditou que tinha acabado. A tranquilidade durou quase um mês. Um mês inteiro sem barulhos, sem vultos, sem nada. Mas a casa não era mais a mesma. O silêncio tinha mudado. Antes era paz. Agora parecia que ele estava prendendo a respiração, esperando. A gente tentava viver normalmente, voltar para a rotina, mas nós 3 sabíamos que estávamos apenas fingindo. A primeira prova de que a gente estava se enganando veio de onde eu menos esperava. Numa tarde de quinta-feira, eu estava ajudando meu pai a guardar as compras do mercado quando a nossa vizinha, a dona Iracema, nos chamou do portão dela. Ela é daquelas senhoras que sabem da vida de todo mundo na rua, mas tem um bom coração. "E aí, Karina, receberam visita no fim de semana?" Ela perguntou casualmente enquanto varria a calçada. "Não, dona Iracema, por quê?" Meu pai respondeu. "Ah, não sei, é que no sábado à noite eu estava pondo o lixo para fora e me pareceu ter alguém na janela do quarto do menino. Uma silhueta, sabe? Alta. Parecia uma pessoa toda coberta com um pano preto, só observando o movimento lá de dentro. Ouvir aquilo me deixou sem ar. Ela não tinha como saber de nada. E a descrição daquela silhueta alta, toda coberta, me deu a certeza de que a coisa ainda estava lá, nos vigiando. A confirmação de que a coisa não tinha ido embora veio de vez algumas semanas depois, na manhã de Natal. Tentar criar um clima de festa foi a coisa mais difícil do mundo. Mas a gente se esforçou pelo Samuel. Minha tia Lúcia, que era a melhor amiga da minha mãe, chegou cedo, como fazia todos os anos, para deixar os presentes. Meu pai e meu irmão tinham ido até a padaria, então eu a recebi sozinha. Enquanto eu conversava com o marido dela no portão, ela entrou para colocar os pacotes embaixo da nossa árvore. Ela não demorou nem um minuto. Quando voltou, estava branca, sem cor nenhuma. "O que foi, tia?" perguntei. Ela me puxou pelo braço para mais longe da porta e sussurrou: "Karina, quem é a senhora que está sentada na sala?" Meu corpo todo esfriou. "Que senhora? Não tem ninguém em casa." "Tem sim," ela insistiu com a voz trêmula. "Ela está sentada no chão, atrás da árvore de Natal. E ela está sorrindo pra gente. Um sorriso enorme, que não parece de verdade." Foi nesse momento que eu encontrei uns desenhos que o Samuel vinha fazendo, escondidos no fundo da gaveta. Eram desenhos da nossa família. Eu, meu pai, ele. E em todos eles havia uma quarta figura. Uma mulher alta, de braços e pernas finos como galhos, sempre com um sorriso que ia de um lado ao outro do rosto. Nos desenhos, ela nunca estava conosco. Estava sempre do lado de fora, espiando pela janela. Ou no corredor escuro, atrás de uma porta entreaberta. Observando. Sempre observando. Depois daquilo, a casa se tornou um território inimigo. Nós 3 passamos a dormir no mesmo quarto, o do meu pai. Deixamos um colchão no chão para mim e para o Samuel. A gente vivia em estado de alerta constante. Qualquer barulho era motivo para o coração disparar. Dava para sentir a presença dela, mesmo quando nada acontecia. Era um peso no ar, um frio nos cômodos vazios,
A sensação de ter sempre mais alguém em casa. Passou um mês assim nesse desgaste. Até que, numa noite de domingo, o Samuel decidiu que já era grande o bastante para tomar banho sozinho. A gente hesitou, mas ele insistiu. E nós ficamos com a porta do banheiro entreaberta, ouvindo do corredor. Ouvimos o barulho do chuveiro, ele cantando uma musiquinha da escola. E de repente, um grito. Um grito agudo, de dor e medo. Corremos para dentro e ele estava encolhido no canto do box, chorando com as mãos na cabeça. Puxou meu cabelo. Ele soluçava. A moça puxou meu cabelo com força. No chão do banheiro, perto do ralo, havia uma mecha do cabelo dele. Uma mecha grossa, que não tinha como ter caído sozinha. Tinha sido arrancada. A última coisa, a pior de todas, aconteceu comigo, há uns 2 meses. Eu cometi o erro de achar que podia voltar a dormir no meu quarto. Eu precisava de um pouco de espaço, de silêncio. Acordei no meio da noite com um barulho estranho, um estalo baixo vindo do teto, um cheiro de terra molhada invadiu o quarto. Abri os olhos e ela estava lá, pendurada de cabeça para baixo, bem acima de mim. O cabelo comprido e escuro dela quase tocava meu rosto. Eu soube na mesma hora que era a mulher dos desenhos, a mulher que minha tia viu. O sorriso dela era a coisa mais horrível que eu já vi na vida. Não tinha alegria, não tinha nada de humano. Era um corte rasgado num rosto pálido, um sorriso de quem sente prazer na nossa agonia. Senti que ela ia se soltar, ia cair em cima de mim. Eu não gritei. O som não saiu. Eu só rolei para fora da cama e corri. Corri como nunca tinha corrido na vida, direto para o quarto do meu pai. Ele me viu e não precisou de explicação. Naquela mesma madrugada, nós fomos embora. Ficamos uns dias na casa da minha avó, mas o medo de ter levado aquilo conosco era maior do que o medo de voltar. Quando retornamos, a dona Iracema nos disse que durante as noites em que a casa esteve vazia, os vizinhos ouviram gargalhadas. Gargalhadas altas vindo de dentro da nossa casa. Hoje a gente vive assim, nós sabemos que ela está aqui. Às vezes ela fica quieta por semanas, só observando. Outras vezes a gente ouve os passos dela no corredor. Tudo por causa de um descuido meu, de um objeto que nunca deveria ter saído do seu lugar de descanso. Não há como terminar com isso. Nós não somos mais os donos da nossa casa. Somos apenas os outros moradores. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar.